todos possam usufruir desse estudo para a nossa evolução cada dia mais. Que assim seja. Você manda. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa. Boa noite a todos que estão também nos acompanhando pela internet. Sejam bem-vindos. Temos hoje a tarefa de refletir a respeito de algo que não queremos refletir, não queremos pensar. Tampouco imagine sonhar ou desejar. Não faz parte da nossa cultura e tampouco faz parte dos nossos interesses imediatos dentro da sociedade da qual nós estamos inseridos, incluídos. No entanto, como já diz o ditado popular, não há certeza maior na vida do que morrer, do que partir, do que abandonar este corpo físico, este mundo material, seja lá para onde for, da forma que formos. Isso vai acontecer com cada um de nós, como sempre aconteceu, desde que o homem aqui esteve presente neste planeta chamado Terra, batizado por nós como Terra. Então não há como fugir da temática, não há como fugir dessa reflexão. O que nós costumeiramente fazemos durante a nossa caminhada aqui na Terra é adiar cada vez mais qualquer tipo de reflexão a respeito disso aí. Porque nós vamos, dentro da sociedade que vivemos, ouvir muito que nós devemos nos educar para a vida, para os desafios, para as necessidades que fazem parte do nosso dia a dia na existência social aqui na Terra. Onde quer que estejamos, seja qual for o país, seja qual for a nossa realidade, a nossa condição e situação, nós devemos estar sempre focados na sobrevivência dos conflitos, das necessidades materiais que fazem parte da existência de cada um de nós quando reencarnados. Este também é um lado de uma reflexão importante, mas não é os dois lados da moeda que devemos também observar no processo de vida de cada um de nós. Porque se nós nascemos aqui, fisicamente falando, nós um dia também haveremos de findar esse processo de existência física, que nós chamamos de morrer, para adentrarmos, muitas vezes, para muitos, a um desconhecido, algo que ainda nos perturba as sensações e os sentimentos, no sentido de, por não compreendermos adequadamente ainda a questão ou a situação. Mas, desde o século XIX, com o advento da doutrina espírita, nós começamos a ter visões mais claras, entendimentos mais coerentes e amplos a respeito não somente do que somos, mas de onde viemos e para onde vamos. E nesse processo de reflexão está presente o morrer. Porque morrer, como dizia Chico Xavier, não é mais nada do que apenas trocar de casa ou trocar de roupa. Simbolicamente, essa é uma forma de se encarar esta reflexão. Mas como é que isso se dá do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, espalhado pelo mundo? Se nós formos observar em todos os pontos da sociedade terrestre, nós vamos encontrar diferentes rituais, diferentes formas de você cultuar aqueles que estão partindo. Quando nós falamos de educar para a morte, não necessariamente estamos falando de buscar entender neste momento o que vai acontecer a partir do morrer. Não é o objetivo da nossa reflexão nesta noite. O objetivo maior é nos prepararmos para algo que não é evitável, onde nenhum de nós, seres encarnados, seja racional ou irracional, haverá de escapar desse processo
no momento ou outro. Da forma que tiver que ser, da forma que virá. Estar mais preparado quando isso acontecer, tenho certeza, nos dá uma garantia importante de despertarmos mais rapidamente, entendermos de forma melhor o que vai acontecer e o que estará acontecendo a partir daquele momento, de maneira que nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade diante da vida que se apresenta após a vida aqui encarnada. Por isso que é importante, por isso que os Espíritos nos atraem para esta reflexão. Por isso que a doutrina espírita nos traz essas informações importantes, porque nós todos haveremos de passar por esse caminho, por esse momento. Independente da idade que nós estejamos naquele momento, da condição, todos nós haveremos de pegar o trem de volta, como diz o bom mineiro, para o plano espiritual, ou uma das suas diversas dimensões existentes da vida espiritual. Então é importante nós nos educarmos também nesse processo. É importante nós não transformarmos este aprendizado num foco único ou exclusivo da existência, não. Mas algo que também faz parte daquilo que devemos aprender e entender ao longo da vida. Quem estudou ou estuda de alguma forma a questão do luto, vai entender esse processo. Porque isso faz parte também desse amadurecimento e desse crescimento humano e espiritual. Então nós pegamos esta temática nesta noite para trazer aquilo que o Espiritismo nos fornece de uma maneira muito rápida, muito simbólica, muito simples, mas de forma importante, do que nós precisamos fazer durante a existência para nos prepararmos para este momento. Ora, nós estamos falando daquele momento natural do desencarne, como os espíritas chamamos, da morte, do morrer, do falecer. Evidentemente que existem percalços na nossa sociedade, imprevistos muitas vezes violentos, que muitas vezes antecedem ou antecipam o nosso retorno ao plano espiritual, ao mundo espiritual, através de um ato de violência, de um homicídio, ou de uma doença inesperada, muito rápida, ou qualquer outra circunstância que não seja o transcorrer natural do processo do indivíduo envelhecendo e até chegar àquele momento do desenlace corporal, pode acontecer. E muitas vezes nos pegar de surpresa, como geralmente em muitas situações acontecem. Nós estamos aqui nesse momento, mas quem sabe o que vai acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias. Podemos ser surpreendidos com um infarto ou qualquer outro tipo de circunstância de falha do nosso corpo físico e adentrarmos o plano espiritual. Então é interessante que nós tenhamos neste momento o mínimo necessário de entendimento do que está acontecendo e do que vai continuar a acontecer após esse processo de desencarne. Então essa é a proposta da reflexão da noite, buscarmos também inserir no nosso aprendizado, no dia a dia, o educar, ou nos educarmos para esse momento que vai de vir. O tema da noite é baseado especialmente numa obra de um grande estudioso espírita chamado Herculano Pires, já desencarnado nos anos dos 1970 do século XX, mas que nos deixou um legado fantástico dentro do estudo da temática espírita nas suas mais variadas abordagens. Uma delas é essa. Nós vamos encontrar lá, por exemplo, ele afirmando que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. Porque nós temos uma, condição ainda de incompreensão, de desentendimento, de transformar a morte em algo mais do que ela é, que é um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural, que diz respeito quando o indivíduo, o ser, não mais detém as energias, os fortalecimento orgânico necessário para se manter vivendo fisicamente aqui no planeta Terra. Em meio a isso, a este fenômeno, a essa circunstância,
nós sempre, desde que o homem é homem e começou a questionar os fenômenos naturais, identificar de uma forma religiosa como se o céu ou qualquer outro ambiente que porventura a gente possa imaginar como destino para o espírito que é imortal, nós vamos encontrar qualquer justificativa para isso. Mas essa preparação ela tem que vir da melhor maneira possível para estarmos prontos, não somente para aquilo que nós expectamos ou buscamos, criamos expectativas. Ele diz que é um processo educacional, educar para morrer. Talvez no nosso mundo materializado, na nossa sociedade materialista, o educar para morrer é quase que um sinônimo de você se tornar um fracassado ou pensar em algo que não tem nenhuma necessidade nisso tudo. Porque culturalmente nós ainda esperamos chegarmos a uma idade mais avançada para naturalmente passar por esse processo. Mas será que isso é uma rotina na sociedade e no mundo que vivemos, onde estamos sujeitos a tudo e a todos? Sujeitos a qualquer coisa que possa acontecer nesse mundo? Desde aquele mais simples ou algo mais complexo? Desde qualquer circunstâncias que façam parte do nosso processo de viver aqui na Terra e que faz parte dentro da normalidade do que é viver aqui na Terra. Viver aqui na Terra, reencarnado, não é, nunca foi e talvez por muito tempo ainda não seja fácil, porque nós estamos nos encontrando ou confrontando permanentemente com circunstâncias que podem nos levar a desencarne. De qualquer outra maneira, ao atravessar uma rua, ao se distrair por algum motivo e acabar caindo, bater a cabeça ou qualquer coisa assim, são circunstâncias que fazem parte do estilo da natureza humana aqui na Terra. Então, isso tudo é possível de acontecer? Sim. Então, nós precisamos, enquanto espíritos que somos, com vida de imortalidade espiritual, compreendermos e entendermos cada vez mais esse processo, porque ele vai acontecer. E sem nenhum tipo de dúvida, todos nós vamos passar por isso aí. Não há como evitar esse processo. A não ser que exista alguém que vocês conheçam, me apresente alguém que está aí já andando pelo planeta Terra há mais de 150 anos. Não conheço ainda, mas até que se prove o contrário, todos os seres humanos, os seres orgânicos, são falíveis e vão chegar um momento de encerrar o seu processo de existência física. Então, Herculano vai nos dizer que é um processo educacional. Nós vamos nos educando para isso. Que tem de ajustar os educandos à realidade da vida, porque nascer e morrer é uma realidade da existência. Que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Que aí já é um processo de reflexão além daquilo que nós nos habituamos ao longo do tempo da história a perceber ou a entender. Porque ainda nós vivenciamos uma experiência de sociedade materialista ainda nos tempos atuais. Para aqueles que não têm nenhum tipo de expectativa para o depois da morte, que não acreditam em nenhuma circunstância de que haverá alguma coisa além depois da morte, discutir sobre educar-se para morrer é uma perda de tempo. Assim entendem, porque não tem necessidade nenhuma, porque ao morrer se acaba tudo, não vai ter mais nada, então para que eu vou me preparar para uma coisa que a natureza vai indubitavelmente fazer? Não vou me preparar para isso. Mas para aqueles que têm já uma noção e um conhecimento do mundo espiritual, da vida espiritual, preparar-se para este retorno ao plano espiritual é uma necessidade para não ser surpreendido quando desencarnar. Que aí já é outra história, já é outra reflexão, que merece um outro bate-papo numa data oportuna. Próximo. Leon Denis, outro grande escritor que nós encontramos na literatura espírita, no seu livro O Grande Enigma, vai dizer que a morte é simplesmente um segundo nascimento. Deixamos o mundo pela mesma razão porque nele entramos.
segundo a ordem da mesma lei, que é o progredir. Por que viemos para cá? Por que aqui estamos? E por que deixamos este mundo? Pelo mesmo propósito, que é aprender, que é desenvolver, que é progredir, que é evoluir. Essa é um conceito mais simplificado para nós espíritas do que significa também estar no mundo e partir deste mundo físico. É pela mesma circunstância. Viemos para aprender, para exercitar aquilo que conhecemos e voltamos para dar continuidade a esta existência, porque a vida continua para o espírito. Só fica o corpo. Nada mais do que o corpo físico é que permanece unido dentro das energias das leis que regem este planeta. Lá na frente vamos encontrar também mais um conceito interessante que está no Livro dos Espíritos, na questão 155, letra A. A alma se desprende gradualmente do corpo e não escapa como um pássaro cativo, suavemente libertado. É um dos motivos que nós devemos nos educar para morrer. A morte, o desencarne, como nós chamamos, não nos impulsiona de uma forma rápida e única para o mundo espiritual. Vai depender muito da condição de entendimento, de compreensão, de vivência que nós estivermos naquele momento. Se estivermos envolvidos com apego exagerado pelas coisas terrenas e de propriedade material que detemos aqui na Terra, muito provavelmente teremos grandes dificuldades do desenlace e dificuldades de seguir adiante no nosso processo de evolução. Alguém já disse um dia que morrer bem é viver bem. E viver bem tem muitas características de entendimento e de compreensão. Uma delas é de que nós não devemos nos apegar excessivamente nas questões materiais do planeta. Não devemos nos locupletar unicamente dos recursos das conquistas materiais, porque todas elas fazem parte da realidade física, da realidade social que vivemos. Não se tem conhecimento até hoje, nenhum registro, nenhuma carta psicografada, nenhum tipo de literatura ou livro ou qualquer texto advindo do mundo espiritual onde algum desencarnado tenha relatado que está em frente a um banco sacando o seu dinheiro, ou que está dirigindo o seu automóvel, ou reformando a sua casa que deixou quando desencarnou, a casa física, de 4 paredes, de telhado, de fundação. Não se tem nenhum registro de que nenhum de nós tenhamos transportado para o mundo espiritual as nossas conquistas materiais daqui, da nossa sociedade terrena. Evidentemente que, quanto seres reencarnados que somos, habitando um corpo físico, vivenciando os conflitos e os desafios diários aqui na sociedade humana, precisamos, evidentemente, de estarmos buscando as nossas conquistas que nos deem um mínimo de qualidade de vida, de bem-estar, de conforto, mas devemos também saber que nada disso vamos carregar, que alguém vai ficar com isso depois que partirmos. E se nos apegarmos demasiadamente por essas questões, nós vamos apenas adicionar sofrimentos emocionais durante o nosso processo de despertar e de retorno ao plano espiritual, porque estaremos apegados em demasia de coisas que não nos pertencem mais. Veja como o planeta Terra e a natureza que rege através das suas leis vem nos dando exemplos disso ao longo da história. Muitas vezes o mar avança e toma conta das nossas belas propriedades à beira-mar. Outras vezes é o deserto, outras vezes são outras circunstâncias climáticas ou de ordem natural que vão nos demonstrando que nós temos
coisas materiais que são temporárias. Nada mais do que isso. Então é preciso que esse processo de entendimento esteja sempre presente dentro do nosso buscar nos educarmos para este retorno, para que não fiquemos aprisionados a estas questões que muitas vezes nos trazem desconfortos, sofrimentos, dificuldades no mundo espiritual, e isso é muito claro, é muito evidente e muito comum isso acontecer por conta da nossa natureza, por conta do que somos. Não vai se desprender rapidamente, mas gradualmente. À medida que vamos evoluindo nesse processo de entendimento, vamos facilitando mais esse desprendimento das coisas terrenas, até o ponto que estivermos nivelados. No momento da morte, vai nos dizer Allan Kardec, também no Livro dos Espíritos, na questão 165, tudo a princípio é confuso. É um retornar para algo que você momentaneamente esqueceu. E que muitas vezes durante a sua vida aqui na Terra não se importou ou não se interessou em entender que esse processo se dá. Quando você está na flor da idade, fisicamente falando, você se tende a achar um ser imortal. A quantidade de jovens que desencarnam repentinamente em desastres, em acidentes, muitas vezes desafiando as leis da física, desafiando o próprio bom senso, é de uma maneira assim que chega a chocar toda uma sociedade. Perdem, assim, em questões de segundos, uma oportunidade reencarnatória por simplesmente não ter essa noção de que o corpo físico obedece às leis físicas do ambiente que nós estamos. E que fisicamente nós não somos imortais. Até que se prove o contrário. Não somos. Corpo físico tem um tempo de validade. A gente até brinca, diz que a bateria um dia vai arriar, vai cair. A voltagem de uma maneira que nós não vamos ter mais como fazer nenhum tipo de manobra para que aquela energia revigore por mais tempo aquele veículo que é o nosso corpo. Então, ela já vem sendo vencida. Quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, quando nós nascemos, nós já iniciamos o nosso processo de morte, de desencarne. A cada dia que amadurecemos, que crescemos, é um dia a menos que a bateria vai durar. Quanto vai durar? É igual a bateria de carro, né, Agnella? A gente nunca sabe. Você nunca sabe quando é que a bateria do seu carro vai pifar. Você sabe que ela vai pifar, mas não sabe quando. E geralmente acontece muitas vezes quando a gente está despreparado. Ou no final de semana, no feriado, ou numa situação de uma viagem. Muitas vezes isso pode acontecer. Então, simbolicamente, é mais bem parecido nesse processo de desprendimento do espírito do corpo físico no processo da morte, que nós podemos, de uma forma muito simplificada, fazer essa comparação. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer depois da morte. Porque tudo, para muitos, é algo novo. E novo se torna um confuso. A pessoa se sente com uma certa dificuldade de entender. Dependendo, inclusive, das expectativas que teve na vida e das informações que construiu para si, durante a sua existência física, aquilo pode trazer algum tipo de desconforto, de frustração, de tristeza ou de alegria, dependendo do que o indivíduo pensou que iria acontecer após a morte. Aquele que não acredita em nada, que acha que a morte é o fim de tudo, que é o apagar das luzes da peça teatral da existência, pode se sentir surpreso ao abrir os olhos e perceber que tudo continua da forma que era antes, mas com algumas diferenças que eu ainda vou tentar entender.
Aqueles que construíram expectativas outras, muitas vezes de fundo religioso, de fundo filosófico, podem também se sentirem frustrados por expectativas não realizadas dentro de um processo, que seja ele qual for. Porque nós vamos mentalmente, emocionalmente, fazendo construções individuais que se ampliam pela coletividade. E aquilo que nós criamos expectativas, nem sempre se traduz em realidade no plano espiritual. Então há uma série de circunstâncias, uma série de situações que podem nos deixar confusos e precisando de um tempo para reconhecermos aquilo que está acontecendo naquele momento pós o desencarne. Isso é muito comum, faz parte da existência. Sente-se como atordoado no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. Vai depender o estágio, o nível desta situação em cada um, de acordo com aquilo que você se preparou ao longo da vida para aquilo. Se você começou a entender, primeiro, que é um espírito imortal, portanto, sobrevive ao processo de falecimento, de desgaste do corpo físico para a continuidade de uma existência numa vibração espiritual qualquer que seja, num plano qualquer que seja, facilita mais o seu despertar, porque você já tinha dentro de você essas informações, esse entendimento. Aquele que não tinha vai ter um pouco mais de dificuldade de entender esse processo. Eu costumo dar um exemplo assim bem bobo, bem simbólico, mas bem prático, quando a gente se recorda daquele filme Ghost, quando o rapaz é assassinado e imediatamente é retirado do corpo físico e se mantém questionando, perguntando, falando com as pessoas como se ainda estivesse fisicamente encarnado. Está atordoado, não sabe o que aconteceu e ele se mantém por um bom tempo assim, durante a narração do filme. Então é mais ou menos algo daquele tipo. E nós vamos encontrar outros exemplos até no próprio filme, quando encontramos aquele espírito que vive no metrô daquela cidade, perambulando e dizendo que o trem era dele. E ali era a casa dele. E ali ele ficava, porque para ele a vida estava da mesma forma que ele antes de partir. Então são várias circunstâncias que dependem muito, acreditem, da forma como nós entendemos o nosso papel no mundo, na vida e de que maneiras queremos chegar lá. Porque toda noite nós nos deitamos para dormir, para o descanso físico do corpo. É o momento de morrer, entre aspas, a cada noite, a cada dia. Muitas pessoas, até as mais velhas, costumam dizer que nós devemos, ao despertar, no dia seguinte, agradecer a quem você quiser, a força que você desejar, por termos abertos os olhos para um novo dia que se estabelece. Porque poderíamos não ter aberto os olhos e despertar num ambiente desconhecido para nós naquele momento. Com pessoas que muitas vezes no início não reconheceremos, que podem nos deixar confusos, precisando de tempo para entender. E aqueles que não buscaram isso ao longo da vida tendem a ter mais dificuldade nesse processo. Por isso a importância de buscar a educação. O que é educar-se para a morte? Basicamente, Herculano vai nos dizer que é um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir, no transcender, que é parte da obra intitulada Educação para a Morte, que ele mesmo escreveu aqui enquanto esteve encarnado. É entender que a vida é além disso que nós estamos habituados no dia a dia a viver. É entender que a vida do Espírito está além daquilo que nós costumeiramente fazemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos desafios, nas situações que nós nos envolvemos, aprendemos, caímos, levantamos, choramos, nos alegramos. Todo esse processo faz parte
do aprender do Espírito. Quanto mais cedo, quanto mais rápido nós nos dispusermos a entender que esse processo do morrer vai acontecer conosco um dia e que devemos, da melhor maneira possível, estar pronto, da mesma maneira que nos preparamos muitas vezes para uma viagem ou uma mudança de vida, e muitas vezes isso é comum na nossa jornada, quando nós somos compelidos por qualquer tipo de necessidade a promover uma mudança na nossa existência, muitas vezes territorial, geográfica, de comportamento, de qualquer situação que seja, nós transformamos aquele momento para algo novo. Da mesma maneira, devemos pensar de que maneira queremos chegar do outro lado da estação, de que maneira nós devemos nos encontrar ali. Evidentemente que se educar para morrer ou educar-se para a morte não significa que você está querendo morrer. São situações totalmente diferentes. Nós aprendemos muitas vezes disciplinas e matérias na vida que não utilizamos durante o nosso trajeto como profissional, como pessoas. Mas elas são importantes para nos fazer compreender determinadas circunstâncias da própria existência social, da existência do indivíduo como um todo aqui no planeta Terra. Da mesma maneira, nós devemos nos comportar no entendimento do que precisamos compreender para seguir esse caminho e no momento oportuno, no momento que tiver que acontecer, estejamos um pouco mais preparados para o que nós nos confrontaremos desde a partir do minuto final da nossa existência terrena. Vamos lá? A alternativa a não morrer não existe em nossa passagem pela Terra, como nós falamos aqui no início. Não há como fugir da Dona Morte. Não há como fugir deste fenômeno natural que nos transporta do mundo físico para o mundo dos planos espirituais existentes e para tudo aquilo que vem depois a partir desse processo. Não há como fugir disso aí. Não há como burlar esta regra. Não há como nos comportarmos de qualquer forma que for que ela não aconteça. Podemos ser o ser humano melhor que exista no planeta, nós vamos chegar no momento onde teremos que apresentar a passagem de volta e embarcar no trem da vida que nos leva para alguma estação. De forma poética é isso aí. De forma prática, vamos desencarnar. Vamos nos preparar então para desencarnarmos da melhor maneira que pudermos. Evidentemente que isso não é algo que devemos estar o tempo inteiro focando ou pensando nisso. Não. Mas devemos entender e compreender, enquanto espíritos imortais que somos, que vamos ter um momento de despertar no mundo espiritual com continuidade da existência. E quem é que vai despertar lá? Somos nós, cada um de nós, naquilo que somos, pensamos e vivemos. Não há mágica no morrer. Não há milagres no morrer de transformação do comportamento. Nós seremos no plano espiritual o que somos, o que pensamos. A diferença é que nós do outro lado estaremos numa condição melhor de compreender coisas que na carne, no corpo físico, não tivemos. Essa oportunidade. Pelos limites mesmo dos sentidos, pelas dificuldades que nós temos mesmo, pela correria do dia a dia, pela sobrevivência que precisamos colocar à frente de qualquer coisa no nosso caminhar aqui na Terra e outros motivos nos fazem entender muitas vezes as dificuldades que temos nessa compreensão, mas que do outro lado isso já amplia um pouco mais. Nós já começamos a entender mais. E quanto mais preparados estivermos para este momento, durante a vida, melhor. Já dizia o poeta, tal vida, tal morte. Viver bem é morrer bem, apesar de que muitos vivem bem e não morrem tão bem.
Por quê? Porque nós somos seres humanos frágeis, imperfeitos, complicados, complexos e simples ao mesmo tempo, mas parte de um organismo que é falível, que é a humanidade. Não há continuidade física do corpo físico durante um tempo além daquilo que até o momento sabemos que o ser humano tem capacidade para ir adiante. Com o advento do avanço da medicina e da ciência, muito provavelmente, vamos lá na frente, não nós, mas aqueles que ainda verão nos suceder em outras gerações, ou nós mesmos reencarnados no futuro, teremos provavelmente uma existência física mais prolongada, maior. A que preço, a que circunstâncias, a gente ainda não sabe. Hoje nós temos uma expectativa de vida média de 70 e poucos anos, que é bem melhor do que na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, que era 40, que era 50, e era muito comum e normal as pessoas morrerem com 30. Seja por qualquer motivo, uma doença, qualquer coisa, circunstâncias que não tinha tratamento, que não tinha medicamento, a pessoa simplesmente morria. E morria jovem mesmo, e isso era tido como, entre aspas, normal há pouco tempo atrás, 100 anos, 200 anos atrás. Então nós estamos avançando para um estilo de vida diferente, de uma sobrevivência material maior, mas, não obstante a isso, vai chegar o momento de partirmos. Não há como fugir. Então vamos nos preparar, vamos entender melhor isso, vamos procurar buscar as informações que mais nos interessem nesse entendimento, nessa preparação daquilo que está por vir no nosso processo de existência, porque não temos outra alternativa, a não ser pensar nisso e viver nisso, a não ser estudar isso e nos educarmos para isso, porque o processo de desencarne vai acontecer, sem sombra de dúvidas. Todos nascem, todos morrem, sem dúvida nenhuma. Uns mais cedo, entre aspas, também, uns mais tarde, entre aspas, também, porque não é nos dado esse conhecimento do que é tarde e do que é cedo nesse processo. Nós não sabemos. Trago mais uma vez aquilo que eu disse no início, que a nossa reflexão é no sentido de que tenhamos o tempo necessário durante a existência física para nos educarmos para esse processo. Mas não necessariamente quer dizer que isso vai acontecer. É o alerta do mundo espiritual. Ninguém está livre de desencarnar, de partir deste mundo, no momento inoportuno ou que signifique que seja tomado de surpresa. Pode acontecer. Não necessariamente a lei, a ordem natural das coisas vai acontecer. É um mundo que faz parte da nossa vivência humana, cheia de surpresas e dificuldades. Nós podemos, hoje mesmo, partir. E aí? Dormir e não acordar mais. Olha o meu sonho de consumo nisso. É dormir e acordar do outro lado. Que morte maravilhosa, poética, gostosa. Não teve sofrimento, não teve dificuldade, não se deu trabalho a ninguém. E por aí vai a lista de facilidades nesse processo. Mas entre o querer e o acontecer, tem um precipício enorme e que não está no nosso controle. Nós podemos até desejar uma morte de passarinho, como dizia meu avô. Aquela morte suave, adormeceu e partiu. Felizes daqueles que fazem isso ou que passam por isso, porque terão mais facilidade no desprendimento ao chegar ao mundo espiritual. Mas não é uma regra geral, não acontece com todo mundo e não sabemos como isso vai acontecer. O que nós sabemos é que vamos morrer, que vamos partir. De que maneira, de que forma, não sabemos. Talvez até tenhamos um vislumbre aqui e acolá de alguma situação que possa nos dar uma imagem mais ou menos do que vai nos acontecer, tipo adquirirmos uma doença incurável que sabemos que em um determinado momento
ela vai nos provocar a morte. A depender do tempo que nos restar, poderemos, quem sabe, nos preparar melhor para este processo. A depender do tempo que nos restar. Mas não vamos ficar dependendo disso. Vamos aproveitar o tempo que nós temos e vamos nos preparando gradativamente, de uma forma educada, de uma forma amorosa, esse entendimento que temos que ter a respeito de que nós desencarnaremos. Portanto, quanto mais desenvolvermos uma consciência correta da morte, mais vamos viver uma vida plena e feliz, com mais respeito pelo tempo, pelas oportunidades que Deus está nos abençoando, porque falar de morte é falar de vida. O problema é que, culturalmente, do ponto de vista histórico, nós fomos aprendendo ao longo do tempo que falar de morte era algo que não se deveria falar ou pensar. Algo parecido com o que acontece nos tempos modernos, que não podemos falar de suicídio de uma maneira muito pública, de uma maneira muito ampla. Alguns argumentam com falar de suicídio é estimular que as pessoas se suicidem. Esse é um dos argumentos mais bobos e idiotas que eu já vi na minha vida. Porque quem se suicida não precisa da opinião do outro. Os registros já dizem isso. As experiências já demonstram isso. Precisamos sim falar disso o tempo inteiro. Porque muitas vezes aquele que comete o ato do suicídio, que é outra discussão bem importante e profunda, que não cabe aqui neste momento, mas que é importante se observar que quem discute sobre isso possibilita a oportunidade, muitas vezes, do esclarecimento, do conforto, do abraço, do amparo necessário para que aquela pessoa não possa adentrar o desfecho final do seu ato. É uma possibilidade real e importante. E há formas seguras, organizadas de se falar de suicídio. É preciso que tenhamos o bom senso e a prudência necessária de não colocar as pessoas, de um modo geral, numa condição de criminosos ou de aqueles que estão fragilizados de tal forma que são considerados fracos da sociedade. Não. É preciso ter o tato e o respeito necessário, mas é necessário discutir esta questão. Porque isso faz parte do nosso processo de educar-se para a morte, para o desencarne, para falar de vida. Porque o ato de morrer não significa em momento nenhum o acabar ou fim de qualquer coisa. É um passo que damos de retorno àquilo que já conhecemos e esquecemos. Porque enquanto espíritos imortais, todos nós já morremos outras vezes. Mas não nos recordamos como estando encarnados na Terra. Isso pode nos levar a, por exemplo, sentimentos de medo pelo desconhecido. Vocês têm medo de morrer? Ou vocês têm medo do que vem depois de morrer? Aí a resposta vai depender daquilo que conhecemos, daquilo que entendemos, das lições que aprendemos ao longo da vida e do que compreendemos da existência espiritual como um todo. Nós vamos encontrar desde aqueles que vão entender que morrer não é o maior dos problemas, mas o que vem depois pode ser. Porque reconhece o que acontece no seu nível de consciência, de responsabilidade íntima, daquilo que fez, daquilo que pensava, daquilo que sentia, daquilo que não fez, que não vivenciou ou que vivenciou ao longo da sua existência, que pode nos trazer à tona qualquer tipo de receio ou medo desta natureza. Porque o morrer por si só é um fenômeno natural e vai acontecer. Como morrer é o que faz a diferença individualmente para cada espírito.
Porque ninguém morre da mesma forma do ponto de vista espiritual. Fisicamente pode até ser. Você tem um grupo de 200 pessoas no avião, esse avião, por um motivo qualquer que seja, cai ao solo, 200 pessoas morrem quase que imediatamente, desencarnam quase que imediatamente. É uma morte física semelhante, similar. Mas a maneira como cada uma daquelas 200 pessoas vão se reconhecer depois do corpo físico e depois da morte, vai depender do nível de compreensão e entendimento de cada um deles, seja qual for a sua origem de entendimento espiritual, filosófico, pessoal, religioso e por aí vai. O importante é esse processo de entendimento, de se entender enquanto espírito imortal, porque a partir daí você se entende como ser que dá continuidade à existência. Porque a vida, sem sombra de dúvida, continua. E continua com o que somos, continua com o que pensamos, com o que sentimos, com o que desejamos. A forma como isso vai evoluir, a forma como isso vai se desenrolando no plano espiritual, vai depender da forma como nós nos conduzimos no entendimento e nas ações na existência antes do processo de morrer. E isso se chama educar-se para a morte. Porque voltamos ao princípio da nossa conversa. Não há certeza absoluta maior no mundo de que nós todos estamos todos os dias morrendo. Cada dia é um dia a menos no nosso processo de existência física. É a bateria que vai chegando ao seu ápice de validade. Isso do ponto de vista que ocorra de forma natural, de uma forma gradativa, dentro do alcance da nossa vitalidade orgânica e espiritual e de energia, até o momento que for o momento adequado ou o momento oportuno para que aquele corpo não mais tenha a vitalidade necessária e o espírito siga o seu caminho nas suas trajetórias dos planos espirituais. Essa é a morte natural. É a morte, como o povo chama aqui no Nordeste, né, de morte morrida, né? Mas tem a morte matada, tem a morte de acidente, tem a morte de uma doença repentina, tem a morte de um ato de violência, seja física, seja psicológica, seja qualquer outra, que pode antecipar e nos tornar uma pessoa, um espírito confuso e complicado de entendimento do que está acontecendo a qualquer momento. Porque vivemos num planeta, vivemos num mundo, numa sociedade onde estamos todos sujeitos a qualquer coisa. Qualquer coisa pode nos acontecer. Eu posso sair daqui e ser atropelado, posso sair daqui e cair num buraco, morrer, posso sair daqui, passar mal e morrer. Hoje eu vi um político, uma pessoa bastante conhecida no cenário político brasileiro, postando na sua rede social que o seu filho tinha acabado de morrer. Um jovem, creio que na casa dos 40 e poucos anos de idade, talvez um pouco mais, um pouco menos, tinha sofrido um infarto. O pai dele já deve estar com os seus 70, caminhando para 80 anos, é um político muito conhecido aqui no Brasil, na trajetória política conhecida, que teve hoje a tristeza de receber a notícia de que seu filho tinha morrido. Do ponto de vista cultural, é algo contraditório para a gente. Porque nós aprendemos que nós deveríamos enterrar os pais, e não os pais, os filhos. Mas da ordem do ponto de vista natural, faz parte. É do jogo, é da vida, é da circunstância. E ele, de forma muito emocionada, bota na sua rede social, quase que num apelo à espiritualidade e à vida, de que em breve nos encontraremos. Ele termina a mensagem dele assim. E coloca: você sabe que eu cumpro os meus compromissos. Talvez, pela idade que ele já está,
tenha motivado ele a dizer isso, escrever isso. Não se sabe, é preciso que a família fique atenta ao estado emocional daquele pai neste momento. Mas é uma mensagem belíssima que demonstra, primeiro, a confiança no reencontro, a confiança na vida espiritual, a confiança na existência após a morte e a certeza que a morte é apenas uma transformação, uma mudança de vibração, de faixa, de dimensão, de sentidos, seja qual for a argumentação, conceituação que queiramos fazer, o processo prático e real do morrer é essa mudança de casa, mudanças de ambiente, mudança de realidade. Uma realidade onde o tempo que concebemos aqui não existe da forma que conhecemos. Uma realidade que pode nos deixar, como vimos na nossa reflexão da noite, confusos, perturbados, preocupados, porque deixamos para trás pessoas que amamos, pessoas queridas, filhos, pais, pessoas queridas de um modo geral que fazem parte do nosso ciclo de amor e de amizade. Isso pode nos trazer, e é natural que nos traga, preocupações, tristezas. Recentemente, uma mãe de 3 filhos sofreu um acidente grave aqui na nossa região, nas proximidades de Serrolândia. Foi a moto, ela e uma amiga, que estava numa motocicleta, alborroada por um veículo em alta velocidade, segundo o que nos relatam os meios de comunicação. E ela veio a óbito imediatamente no local. Imagina este espírito retirado abruptamente do corpo em algo de tanta violência. O morrer não deve ter talvez sido tão doloroso, difícil porque é muito rápido. Mas o depois sim. Porque começa a se pensar, quando estiver com a consciência possível, sobre os filhos que deixou. Quem cuidará? Sem nem ter tido a oportunidade de despedir-se, de abraçar seus entes queridos. Será um período de perturbação, de dificuldades, de sofrimento, até que esse espírito possa, de alguma forma, ser amparado o suficiente para que vá se acalmando e entendendo uma nova realidade a partir dali. Talvez se estivesse, não no caso dela, mas de um modo geral, esses espíritos buscando entender e se educar-se para o momento da morte, não seriam pegos com tanto choque, surpresa e confusão como se encontra hoje, ainda de forma muito comum, nesses tipos de desencarnes especiais, aqueles violentos, aqueles que trazem uma realidade muito rápida, aqueles desencarnes que são repentinos, notadamente por conta da violência e outras questões da nossa sociedade que convivemos. Seria talvez um pouco mais fácil, vamos utilizar essa palavra mesmo não refletindo toda a realidade, mas pode ser mais fácil poder entender a partir daí o que vai acontecer, o que está acontecendo. E tantos outros exemplos poderíamos dar. Recentemente, todos nós talvez tenhamos passado por algo parecido quando não tivemos a oportunidade de nos despedir adequadamente de qualquer forma de entes queridos que partiram por conta da Covid, que foram colocados em ambientes distantes de nós, para uma tentativa de sobrevivência, de tratamento adequado, de fazer com que aquele corpo reagisse, quando não muito acontecia, muitas vezes não acontecia, e nós não temos a oportunidade sequer de velarmos a memória daquele nosso ente querido, do ponto de vista físico, em qualquer ambiente, porque era imediatamente levado para a sepultura sem nenhum tipo de despedida ou de homenagem póstuma. Quantas famílias não passaram por isso? Quantos corações não sofreram por isso? Eu, pessoalmente, passei por algo semelhante. Então, nós procuramos, devemos compreender esse processo
da melhor maneira que formos para nos auxiliarmos, caso algo aconteça e nos coloque de volta ao plano espiritual e não sejamos surpreendidos negativamente com dificuldades além daquela que é natural, que é normal nesse processo de retorno do plano espiritual. Seja de que forma for que queiramos convenientemente trazer as nossas homenagens àqueles que partem, tudo é válido desde que tenhamos no coração os sentimentos adequados e necessários para levarmos aquele espírito que partiu a tranquilidade que for possível para que ele se recomponha do outro lado, nas dimensões espirituais, e de maneira que, ao se fortalecer gradualmente, possa dar continuidade ao seu processo de existência. Pois é o que vai acontecer com todos nós. Inclusive com aqueles que não acreditam. Muitas vezes a gente brinca quando alguém diz: não vai ter nada depois da morte. Isso é bobagem, isso não existe, isso é coisa de religião, isso é coisa de fanatismo, isso é coisa de gente que não observa os avanços que deve ter na vida. Não há o que discutir quando alguém não quer ouvir. O máximo que você pode dizer é: você vai morrer. E vai saber se você está certo ou se você está errado. Por via das dúvidas, se prepare para os dois cenários. Se eduque para as duas circunstâncias. Você não vai perder nada. Não precisa se vincular a nenhum formato religioso. Não precisa acreditar em absolutamente nada. Mas coloque dentro de você uma dúvida, uma semente que te faça esperar algo que é uma possibilidade. Aí não será surpreendido de forma integral quando despertar no plano espiritual e perceber que ainda está lá. Que continua vendo a sua própria vida seguir. O impacto será menor. Para nós espíritas, que buscamos estudar o processo educativo do desencarne, é uma trajetória normal e necessária. E compreendemos de forma muito mais fácil esse entendimento. Não obstante a forma que encararemos esse processo de dor ou de retorno ao plano espiritual. Isso é outra questão que diz respeito à condição individual de cada um. Podemos conhecer teoricamente tudo isso aqui. Falar de morte como se fosse a coisa mais simples do mundo. Compreender todos esses aspectos do viver e do desencarnar como se fosse uma regra comum do dia a dia. Mas podemos chegar no momento de desencarnar e estremecer, amedrontar-se, sentir dor, sentir sofrimento além daquilo necessário, sentir angústia e ansiedade. Podemos, porque é da nossa natureza humana, é da nossa normalidade do ser humano, vivenciar essas emoções e sentimentos. Eu, particularmente, não vejo nada de errado nisso, por melhor que seja o espírito. Mas, para finalizar, eu prefiro me lembrar, pelo menos por enquanto, de Divaldo Pereira Franco, quando ele, na altura dos seus 97, 6, alguma coisa assim, recém-completados agora no mês de maio, que quando perguntado a ele se ele já está pronto para partir, ele vai e diz que não. Mas por que, Divaldo? Você que convive com os espíritos desencarnados e com o mundo espiritual há tanto tempo, que conhece a realidade dos planos espirituais, que tem em volta de si uma série de pessoas queridas e amigas que lhe acompanham, que lhe auxiliam e que certamente lhe ampararão no seu momento de desenlace físico. Por que você não quer ir? Ah, meu filho,
E eu quero continuar vendo essa beleza do mar de Salvador, esse sol maravilhoso que esquenta minha pele e meu corpo, um frio gostoso que me faz ficar aconchegado aqui na Mansão do Caminho, muitas vezes com meus amigos queridos. Para que a pressa de abandonar tudo isso, se isso é tão prazeroso? Eu estou com o Divaldo, para que a pressa? Mas, sem pressa e sabedores de que iremos. E para irmos bem, procuremos viver bem. Muita paz a vocês. Fred, você faz a O velho já ia prece. sentar. Faz a prece pra gente. Já agora? Pronto, tranquilo. Essa frase nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre é atribuída a Allan Kardec, mas não há comprovação de que ele tenha dito isso. Mas essa é uma frase que simboliza tudo isso que dissemos aqui nessa reflexão, nesses minutos. Nascemos, morremos, renascemos no plano espiritual e vamos continuar progredindo sempre. Porque aquele que é maior entre nós um dia disse que o reino dele não era, portanto a nossa vida não é. Sigamos adiante. Então vamos pedir aos bons espíritos amigos que aqui estão, aqueles que nos acompanharam, que vieram conosco, aqueles que aqui já estavam à nossa espera, para que unidos todos nós, em pensamento, em vibração, possamos de alguma forma, dentro dos nossos limites, da nossa capacidade, esquecer por um momento o mundo que está lá fora e focarmos as nossas vibrações, os nossos pensamentos para um bem coletivo, para uma energia vibratória que possa se espalhar com o intermédio dos bons espíritos amigos, de todas as ordens, de todas as intenções e desejos. Espalhar essas energias pela nossa cidade, pelo nosso país, seguindo adiante pelas Américas, pelos continentes, pelo planeta como um todo. Vibrando especialmente pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, de estados vizinhos, sofredores neste momento de grandes dificuldades materiais. Que essas vibrações se ampliem, alcancem a coletividade dos espíritos gerenciados por Jesus. E ele, com seu coração de grande fraternidade, de amor, possa vibrar também pelo nosso mundo, pela humanidade, por aqueles que pretensamente a dirigem, para que possam ter momentos de lucidez, de respeito, de tolerância e de boa convivência com o restante do mundo. E não nos levem a uma situação de mais dor ainda. Que os bons espíritos amados desse esquadrão do bem, da caridade, possam confrontar essas vibrações negativas, sombrias, que buscam tornar cada vez mais difícil o nosso convívio aqui na Terra, mas que cada um de nós possamos, nem que seja por alguns minutos a cada dia, nos permitir vibrarmos em pensamentos que elevem a caridade e a paz na Terra, ajudando assim a espiritualidade a ajudar a cada um de nós, ao mundo, à vida, ao progresso. Que Jesus
e esses espíritos amigos que aqui estão, parentes, conhecidos, amados, que nos acompanharam ou que aqui estavam, possam permanecer conosco e com o Mestre Jesus, hoje e sempre. Muita paz a todos nós.